Glórias a Deus. Que dia feliz. O dia do batismo. O dia onde 3 pessoas decidiram, aqui na verdade Igreja de Tijucas, diante dessa comunidade, deste povo, confessar a sua fé publicamente. Hoje é ou não é um dia especial? Quem aqui já desceu as águas do batismo? Aleluias. É dia de batismo. Você pode olhar para alguém do teu lado aí e dizer para ele assim, perguntar, né? Você lembra o dia do teu batismo? Se ele se não batizou ainda, você fala para ele assim, ó, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, o pastor falou que tem vagas hoje. Vamos orar, queridos. Querido Deus, estamos muito felizes, Pai, por essa noite, com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Nós queremos compartilhar a Tua palavra neste lugar. A Tua palavra que nos liberta. A Tua palavra que nos transforma, que nos tira do lugar, se assim nós decidirmos. Por isso, Pai, nós clamamos, venha falar conosco nesta noite tão especial, através dela, que seja o Teu Espírito da verdade, nos mostrando a verdade que nos liberta, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Se você tiver a Bíblia aí no celular, se você tiver a Bíblia no papel, se você não tiver nenhum dos dois, a gente coloca aqui na tela para vocês. Mas a gente sempre aconselha você ter a sua Bíblia. Por quê? Para você anotar, para você rabiscar, para você marcar aquilo que tem te chamado mais atenção, para na hora oportuna você colocar prática. E lá no Evangelho de Lucas, e Evangelho significa boa notícia. Existem 4 evangelhos na Bíblia que contam a mesma história, e é a história de Jesus Cristo, do seu nascimento até a sua morte e até a sua ressurreição. E evangelho significa boa notícia, e esta é a boa notícia, que Jesus Cristo veio aqui na terra. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 10, a Bíblia diz: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus está contando uma parábola para aqueles que estavam ouvindo ele. E ele começa a contar sobre uma ovelha perdida. E ele diz: qual é o cara que tem 100 ovelhas e uma se perde e ele não vai atrás dela? Por causa de uma, ele vai atrás, ele se esforça. E quando ele acha ela, ele não sai contando para todo mundo: achei, achei, achei. Você já perdeu alguma coisa que você queria tanto, tanto, tanto? Lá na quadra da escola eu vivo vendo as meninas perdendo a tarraxa do brinco. E elas vêm desesperadas. Eu digo: qual é o tamanho dessa tarraxa? É desse tamanho assim, tio. Uma quadra imensa. Aí eu me compadeço. Aí eu falo: galerinha, vamos todo mundo agora caçar um tesouro. Porque eu fico pensando que a menina faz uma carinha de agonia. Para mim a tarraxa não é nada, mas para ela é tudo. Aí eu compadeço: vamos caçar o tesouro. Quem achar a tarraxa escolhe uma brincadeira. Pronto. Todo mundo vai caçando, caçando. E a alegria quando aquele que acha fica tão feliz. Aí Jesus pega e fala um exemplo para eles assim: aquele que tem 100 ovelhas, ele perde uma. É uma, gente, ele ficou com 99, mas uma, ele vai atrás. Minha ovelha é perdida. E quando ele encontra, sai falando para todo mundo. Ele também continua dizendo, Jesus, sobre aquela pessoa que perde 10 dracmas de prata, 10 moedas de prata. E diz também quando ele perde uma, e ela vai procurar, e quando ela acha, ela sai dizendo para todo mundo: achei, achei, achei. Aí Jesus diz no versículo 10: e eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
E por isso, neste momento, não os chamando de pecadores, mas agora santos que lutam contra o pecado, eu queria chamar os nossos batizandos para sentar lá naquele cantinho especial. Temos o Mateus, a Ana Júlia e o Gabriel. Uma salva de palmas para estes santos em Cristo. Glórias a Deus, que alegria, que alegria. Um dia vocês andavam perdidos, mas vocês encontraram o pastor das ovelhas. Ele disse: oh, o Mateus, eu achei o Gabriel, Ana Júlia, eu achei ela. Quantas ovelhas estão perdidas, mas o Senhor se alegra por cada uma. E o dia em que vocês se arrependeram dos pecados, não quer dizer que vocês nunca mais pecaram, né? Mas vocês se arrependeram e falaram: Jesus, entra no meu coração. Quero que o Senhor cuide de mim, seja meu pastor e eu a sua ovelha. E nesse momento que vocês fizeram essa decisão por Jesus, o que a Bíblia fala? Os anjos fizeram festa no céu. Você que já se batizou, lembre um pouquinho do teu passado. A gente tem que lembrar do passado para ver da onde a gente saiu e para ver onde a gente está. E olhar e dizer: sim, eu quero ser encontrado por esse Jesus. Talvez você aqui que já aceitou Jesus, já se batizou, você pode dizer: sim, eu fui resgatado. E teve festa no céu por causa de mim. Sabe o que a Bíblia diz lá na carta aos Coríntios? 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você estiver em Cristo, coisas novas vão surgir. Você está querendo viver uma aventura diferente? Você está querendo viver em novidade de vida? Então deixa eu te falar. Aceite Jesus no teu coração. Tua vida nunca mais será a mesma. Se você acha que a tua vida era uma aventura, espere conhecer Jesus. É uma aventura até que Ele venha. Não tem um dia igual ao outro. Todos os dias são diferentes. Tem mais dias bons do que dias maus. Mas os dias maus também aparecem. Por quê? Para nos forjar. Nós passamos sim por muitos desertos e temos que passar pelos processos da vida. E Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo: querido, você consegue. Você consegue. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Você pode olhar para alguém do teu lado e dizer: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então hoje nós vamos celebrar aqui estas pessoas que já receberam Jesus no coração, um dia antes chamados de pecadores, hoje santos, que lutam contra o pecado. E hoje nós vamos fazer aqui um memorial. Nós vamos celebrar um memorial. E o que são memoriais? Memoriais são lembranças vivas de acontecimentos significativos na vida de uma pessoa, de uma família, de uma igreja, de uma nação. E você faz um memorial, um aniversário. É um memorial, é um dia que você para comemorar. Agora em agosto tem Dia dos Pais, antes teve Dia das Mães, Dia da Mulher, Dia do Homem, quase ninguém liga para o Dia do Homem, Dia das Crianças. São apenas memoriais, mas são significativos porque nos trazem à memória algo ou alguém. Sabe, lá no Antigo Testamento, Deus ele orientou o povo a construírem diversos memoriais e a fazer algumas cerimônias. Mas com que propósito, pastor? Com o propósito de transmitir, lembrar às próximas gerações os feitos do Senhor. Tudo que Deus fez tinha um propósito: lembrar e transmitir para a próxima geração os feitos do Senhor. Você que já aceitou Jesus, você que já desceu as águas do batismo, você
tem lembrado dos feitos do Senhor? E talvez mais importante, você tem transmitido para a próxima geração? Quem é a próxima geração dos filhos de Deus? Aqueles que o Senhor talvez tenha colocado para caminhar do teu lado. Quem são estas pessoas que talvez andam perdidas, como aquela ovelha? E hoje você é responsável por transmitir para ela a boa notícia do Evangelho da salvação. Agora, lá no Novo Testamento, tudo se cumpriu em Jesus Cristo. E os antigos memoriais e cerimônias foram substituídos por apenas 2. O batismo e a ceia. O batismo e a ceia. Batizar, ceiar e transmitir para a próxima geração. Batizar, ceiar e transmitir para a próxima geração. Se você já vê as águas do batismo, você ceia aqui todo primeiro domingo do mês, mas não pode se esquecer de transmitir essa mensagem para a próxima geração, porque não se trata só de mim e de você, não se trata só de encontrar a salvação, mas de avisar o máximo de pessoas aonde ela está. E a salvação, a Bíblia fala que está em Jesus Cristo e na sua palavra. Agora, o que é o batismo, pastor? O que é o batismo? Talvez você não se batizou e tenha essa curiosidade. O batismo é um memorial da transformação interna feita através da decisão por Jesus. O Mateus, o Gabriel e a Ana Júlia decidiram aceitar Jesus no seu coração. Desde então, eles abriram uma porta para Jesus entrar e poder ajudá-los a serem transformados. E ele entrou através do Espírito Santo. O batismo é uma declaração pública que a velha vida foi sepultada com Cristo, ressurgindo para uma nova vida sujeita a Deus. Muitas pessoas acham que esta vida sujeita a Deus é uma vida de escravidão, até você conhecer a verdade, ser liberto pela verdade e ver que quem vive escravo é quem está sem Jesus. Não é um livro de regras, é o manual da vida, é para você se dar bem, é para você fazer o que é certo, aquilo que você foi projetado, é por isso que o Senhor te chama. A carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 3 ao 4, a Bíblia diz assim: ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados com Cristo Jesus? Fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele, na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Todos nós que recebemos Jesus no coração, temos agora uma vida nova pela frente. Então isso é o batismo. Agora, por que nós devemos nos batizar? Pastor, eu não recebi Jesus, por que eu tenho que me batizar? Primeiro, porque é uma ordenança de Jesus. A Bíblia diz lá em Mateus, nós não vamos abrir, mas no capítulo 28, e você pode anotar, do versículo 18 ao 20, é onde Jesus fala: ide por todo mundo, levai evangelho a toda criatura, e ele fala: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não falou fiquem, sentem e fiquem aí só comendo e se deleitando na presença de Deus. Não, ele manda você ir e compartilhar este alimento, esta água da vida com as pessoas, batizando-os. Sabe, é uma alegria para nós, como igreja, porque o pastor vai segurar as pessoas, vai levá-las às águas do batismo, mas nós estamos fazendo isso tudo junto, gente. Sabe, você que caminhou com o Mateus, você dessa igreja que talvez caminhou com o Gabriel, que tem caminhado com a Ana Júlia, você está conosco aqui batizando eles. Vocês têm um galardão na vida deles. Todos aqueles que oraram por eles, intercederam por eles, de alguma maneira que têm intercedido por aqueles que têm se achegado à casa do Senhor. Todos vocês estão comigo aqui, ó. Estamos juntos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que nós fazemos isso? Para obedecer o que Jesus falou. Vão, batizem. Nós estamos levando as águas do batismo. Por que devemos nos batizar?
porque o batismo era uma resposta natural de todos que criam em Jesus. Sabe, antes de Jesus vir, tinha um primo dele batizando os outros. Vocês lembram o nome dele? João Batista, ou Batista. Ele estava batizando as pessoas, e ele falava: vem um aí, preparem-se, que vai batizar com o Espírito. Aí Jesus vai até João, o Criador da água, o Criador da terra. Ele vai até João, se fez homem, o Criador de todas as coisas. E João diz: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Mesmo assim, Jesus vai lá e dá o exemplo. Porque ele está pensando em quem quando ele se batiza? Jesus está morrendo naquela hora para os pecados? Não, porque ele nem tinha. Você consegue ver para quem Jesus estava olhando quando ele desce as águas? Alguém que ia estar atrás de um livro, lendo. Jesus estava olhando para mim e para você. Jesus estava olhando para as próximas gerações. Isso quer dizer que tudo que a gente faz, tudo que a gente escolhe, tudo que a gente decide, não se trata só da gente. Se trata daqueles que o Senhor colocou ao nosso redor. Sejam nossos filhos, nossos amigos, colegas de trabalho, sejam as pessoas que forem. O Senhor nos coloca como missionários, com uma missão para brilhar a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Nós somos instrumentos de Deus, por isso é importante a gente se batizar. Em Atos, no capítulo 2, se nós podemos mostrar para vocês aqui, no versículo 38, aqui Pedro está conversando com as pessoas, elas questionam ele e ele responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito. Naturalmente as pessoas, quando vinham a Jesus, elas se batizavam, era natural. Não é aceitar a Jesus, eu vou pensar se eu vou me batizar. Sabe por que muitas pessoas não se batizam? Porque elas acham que elas nunca mais podem pecar e elas querem, às vezes, largar tudo que elas fazem de errado para então se batizar. Só que quando uma casa está suja, eu tenho que dar o primeiro passo. Lá em casa nós estamos em obras e aí a gente levanta e fala: o que eu vou fazer primeiro? Tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para limpar, não sei nem por onde começo. Aí a gente toma uma decisão de levantar, toma uma decisão de escolher alguma coisa para começar e toma a decisão de começar. Sabe, se você quer ter a sua vida transformada, decida. E bola para frente. Não fique pensando naquilo que você vai fazer de errado, mas pensa naquilo que você quer fazer de certo. Ah, mas eu não quero me batizar, pastor, porque eu quero continuar fazendo algumas coisas erradas. Aí, se você quer continuar na vida do pecador, você vai colher o que o pecador colhe. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas com Jesus é o dom gratuito da vida, vida eterna, vida abundante em Jesus. Então é uma escolha, não tem em cima do muro. Então, quando nós recebemos Jesus naturalmente, eu recebi Jesus no meu coração, publicamente agora eu quero mostrar para as pessoas. Quero fazer um memorial para dizer: hoje, diante das pessoas, eu estou mostrando para vocês, meus irmãos em Cristo, minha família em Cristo, que eu estou morrendo para o mundo, como Jesus morreu por mim, para morrer a morte dele e viver a sua vida, restaurado, renovado, e saber que toda hora que eu errar, isso vai acontecer, eu sei que eu tenho um lugar para correr, alguém que me ama, que me perdoa, mas que não me deixa como eu estou, me ama como eu sou, mas não me deixa como eu estou, Ele me direciona para ir para um lugar melhor. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, que nos ama e que olha para nós em todo o tempo. Agora nós temos que nos batizar, porque Jesus ordenou,
porque é uma resposta natural de todos que criam em Jesus, mas também porque é uma resposta daquele que ouve, crê e se submete. Sabe o que é se submeter? É estar debaixo de uma submissão, é estar debaixo da mesma missão. Sabe quando a Bíblia fala para a mulher estar submissa ao homem? Quer dizer que ela está na mesma missão que o homem, debaixo da missão que o homem, os dois vão caminhar juntos. Não é? Agora o homem manda e você fica quieta. Não é isso. Eles estão na mesma missão juntos. Eles têm que conversar, têm tarefas diferentes, tem situações que são de homem, tem situações que são de mulher, mas eles estão se submetendo. É fácil se submeter um ao outro, gente? Não, cada um tem sua vontade. Mas lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no 15 a 16, mas no 16, ele fala que quem crer e for batizado será salvo. Crer e for batizado, eu já ouvi isso, eu acredito nisso, mas você está se submetendo a isso? Você está debaixo dessa missão de verdade? Porque existe o crer e o crer. Você pode falar para alguém do seu lado? Existe o crer e o crer. Qual é a diferença do crer e do crer? Bom, vamos ver o que a Bíblia fala, né? Capítulo 2 de Tiago, no versículo 19, a Bíblia diz assim: você crê que existe um só Deus? Vocês creem? Muito bem, até mesmo os demônios creem. Creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, ou você crê igual os demônios, ou você crê. Meu pai me ensinava que crente até o diabo é. Não me chama de crente, porque crente até o diabo é. Me chama de cristão. Sabe o que é cristão? Um pequeno Cristo, um pequeno seguidor de Cristo, um imitador de Cristo, como a pastora pregou semana passada, um discípulo, aquele que segue, não é aquele que crê. Sabe aquela pessoa que crê em Deus, mas não se submete? Esses são os demônios. Esse é o agir de Satanás. Se você crê em Deus, mas você não se submete à sua palavra, insensato. Insensatez. Precisamos nos submeter à palavra de Deus e crer realmente de verdade. O Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, diz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele cresce, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Que tipo de crer é este de João 3,16? É um crer que nos traz salvação. Este é um crer. É um crer de tomar consciência das verdades de Deus e se sujeitar a elas. Quando que nós vamos crer no Senhor e vamos ser salvos? Quando nós cremos de verdade e de fato nos submetermos, estarmos debaixo da missão desta palavra. Chegamos então ao memorial, falamos do batismo, mas agora nós chegamos ao memorial que a Bíblia fala da ceia. O que a Bíblia fala sobre a ceia? É interessante ver que o próprio Jesus foi quem instituiu esse memorial. Eu estava até conversando ontem com um dos batizandos e a gente estava falando, você já pensou? O que eles estavam fazendo antes de cear? Porque todo mundo acha assim, vamos cear, tem um pouquinho do vinho, tem um pouquinho ali do pãozinho e vamos comer. Não, eles estavam fazendo o que, gente? O que eles estavam fazendo? Se alimentando, jantando, não sei qual era a hora da tarde, do dia. Eles estavam comendo. Enquanto eles estavam comendo, tinha lá copos de vinho, eles estavam tomando vinho, eles estavam comendo um monte de coisa, estavam comendo pão. Aí Jesus
pensa a cena, e ele pega ali um pouco daquele vinho. Agora eu vou fazer algo diferente aqui com vocês. Ele pega aquele pão que eles estavam comendo com alguma coisa, ele divide e vai passando para eles. E ali ele institui esta cerimônia. A cerimônia que é um memorial, que é para fazer em memória dele. E aí ele institui a ceia. Sabe o que nós aprendemos aqui com a ceia? Que a ceia ela aponta para o nosso passado. Toda vez que a gente ceia, a gente também olha para o nosso passado. Para quê? Para celebrar a vitória conquistada por Jesus na cruz sobre o pecado e a morte. Quando a gente ceia, a gente lembra que Jesus morreu a nossa morte. E aí eu celebro, porque lá no passado eu vivia na escuridão sem Jesus. Mas a ceia ela também aponta para o nosso presente, porque hoje a gente pode tomar posse das bênçãos conquistadas por Jesus. Toda vez que eu ceio, eu lembro que hoje eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É o que a Bíblia fala. Mas ela também aponta para o futuro. Ela aponta para a esperança de que um dia Ele vai voltar. E reinaremos com Ele por toda a eternidade. Toda vez que nós estivermos ceando, nós estamos olhando para o nosso passado, para o nosso presente, mas também para o nosso futuro com Ele. Na ceia, Jesus anuncia a nova aliança feita no seu sangue. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 26, ela diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Aqui é Jesus dizendo, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: ei, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia é um memorial. Como que nós podemos e devemos participar da ceia? Bom, em 1 Coríntios ali, no capítulo que acabamos de ver, 11, 27, além, no versículo 32, a gente aprende que nós temos que participar da ceia com preparo. Quando eu vou cear, o que eu devo fazer? Me examinar as minhas atitudes e lembrar da minha aliança com Jesus. Sabe o que é estar em aliança com Jesus? É sujeitar-se à mesma missão que Jesus. E o que Jesus mandou eu e você fazermos? Ide, batizai, ensinai, orai. Jesus nos deu a mesma missão. Foi maravilhoso ter Jesus aqui? Sim. Mas Ele foi, voltará. Enquanto nós estamos aqui, a nossa missão é a mesma. Nos sujeitar à mesma missão. Então, eu ceio com preparo, mas eu também tenho que ter discernimento do significado da ceia. Morremos com Cristo para viver a sua vida, é o que a Bíblia fala. Ele morreu a nossa morte. Nós devíamos estar naquela cruz que está ali simbolizando o lugar de onde o nosso Salvador ressuscitou. Porque quem morria naquela cruz era considerado maldito diante da sociedade. Aquela cruz está ali para lembrar que nós somos malditos. Mas em Cristo nós somos nova criatura. Ele morreu para que nós pudéssemos se achegar a eles e não ser mais malditos. Quantos rótulos Satanás colocou na tua vida antes de você receber a Cristo? Mentiroso, enganador, prostituto, falso, fofoqueiro, fofoqueira. Quantos rótulos Satanás colocou nas nossas vidas? Quantos rótulos, quantas mentiras. Mas quando nós olhamos para a cruz, lembramos aquele que nos criou, que morreu por nós. E por isso nós temos que dar a nossa vida por Ele. Porque Ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Então nós temos que discernir esse significado da ceia quando ceamos. E também julgando-nos. Nós temos que julgar nós mesmos, não os outros. Aos outros a Bíblia fala
Não julgueis para não serem julgados, porque na mesma medida que você julgar os outros, você vai ser medido. Então eu tenho que me julgar. Eu tenho que me arrepender das minhas atitudes de independência de Deus. Sabe qual é o pecado de Adão e Eva no paraíso? Não é comer um fruto. Não é simplesmente o fato de desobedecer a Deus, mas é acreditar que sem Deus eles dão conta. Acreditar na independência de Deus. Eu sempre falo, nossa, se Deus trancasse o oxigênio por 2 minutos, metade da terra desmaiava. Só não morria, né? Porque se liberasse o oxigênio, quando fica um tempo a pessoa apaga, ela não morre, né? Não faça essa experiência em casa. Mas viver na independência de Deus, achando que eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, é que vai dar certo. Eu dou conta da minha vida, esse é o pecado. E não é porque Deus quer fazer você andar no caminho dele, não é isso. É porque ele nos criou para estar perto dele. O fôlego de vida que é em nós vem dele. O amor vem dele, porque a Bíblia diz que ele é amor. A paciência, ele manda pessoas chatas ao nosso redor para exercitar. Mas vem dele. Tantas coisas podíamos dizer que vem dele. E o nosso pecado é quando a gente acha que vai dar conta de tudo. Você já viu aquela criança, onde o pai está ensinando ele a fazer uma coisa. Ele começa a querer carregar tudo sozinho. E daí ele só pede ajuda para o pai quando ele não dá mais conta. Da mesma forma, às vezes eu e você, quando não deixamos Jesus dirigir a nossa vida. E chega uma hora que a gente deixa Jesus de lado e fala, deixa que eu dirijo, agora eu sei. Aí quando a gente está todo lascado, a gente corre para Jesus e fala, Jesus, por favor, dirige de novo. E aí você deixa Jesus dirigir tua vida, mas volte e meia você vai lá e fala, agora eu aprendi. Deixa Jesus no volante. Deixa Jesus dirigir a tua vida, porque não se trata de uma religião, não se trata de um livro de regras. Se trata de uma carta de amor escrita por um pai que deseja que seus filhos voltem para casa. Onde há aconchego, onde há conforto, onde há o amor. E Deus é o amor. Assim nós devemos participar da ceia. Assim nós devemos buscar o batismo. E para chegar nesse momento nós concluímos. Batizar, ceiar e transmitir às próximas gerações os feitos do Senhor. Eu creio que Deus quer falar com cada um de nós aqui nesses 3 pontos, mas talvez um desses pontos o Senhor está falando mais forte com você. Talvez Ele está falando para você, meu filho, você creu? Você ouviu hoje a palavra? Você crê? Então se submeta. Aqui primeiro, e depois você vem para cá, fazer esse memorial. Talvez Ele está falando para você, meu filho, você já ouviu, você já creu e está se submetendo. Mas quando você vai cear, você não ceia porque você acha que você não é digno. Nós não somos dignos nunca. Nunca seremos dignos. Por isso que o mínimo que a gente faz é viver a vida dele. É viver um estilo de vida que agrada a Ele. Talvez Deus está falando com você hoje. Por que você não ceia mais, meu filho? Não faz mais em minha memória? Ou você, quando olha a hora de ceiar, está olhando somente para você, ao invés de olhar para aquele que morreu por você? Você olha para você e diz, não, eu não sou digno. Mas não se trata de você, se trata de fazer em memória dele. Você já entende? Então se examine. Se examine e busque arrependimento. Arrependimento não quer dizer que você não vai errar de novo. Pode ser que aconteça. Mas se você cair 1000 vezes, levante 1000 vezes. E vá para a luta 1000 vezes. Porque o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Corra para a presença dEle. Mas talvez você é aquele que se batizou, que ceia, mas não está transmitindo para a próxima geração. E continua olhando para si mesmo, sem pensar naquela ovelha que está perdida lá fora. Aquele teu parente, aquele teu amigo, aquele teu colega de trabalho que é perdido, que é chato, que pelo amor é insuportável, mas está perdido.
E quando ele for achado, por pior pessoa que ele seja, se ele deixar Jesus entrar, da mesma festa que teve para mim e para você no céu, vai ter para ele e dos anjos. A mesma. Os anjos vão celebrar. Mais um, tchanará, mais um, tchanará. Vão celebrar.